Então, vamos dar início ao nosso encontro. É uma alegria tê-los vocês aqui comigo neste domingo para uma reflexão em torno da doutrina espírita, que nos apresenta diretrizes de felicidade para a conquista de uma nova vida. Sintam-se todos abraçados. Vamos dar início com a leitura de uma mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, a felicidade possível, no livro Vida Feliz. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, com essa leitura desta mensagem, vamos à nossa prece. Bom dia, Rayana, a todos que entraram agora recentemente, Marli. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, que possamos nos colocar como aprendizes das tuas lições imorredoras, que tu vieste nos revelar como diretrizes de felicidade para conquistarmos junto a ti uma nova vida e caminharmos em busca do teu reino de luz, na realização do bem, que vamos nos tornando realizados e felizes. Que tua luz, Senhor, que aqui se faz abençoando todos os participantes, todos os que se encontram em seus lares nesta sintonia contigo, de aprendizado, em que buscamos em ti as forças, a luz, as resistências morais necessárias para não cedermos ao ontem sombrio, e sim procurarmos hoje nos conectarmos a ti, nos vincularmos a Deus e contigo caminharmos em busca da felicidade maior. Agradecidos, Senhor, estamos por esta oportunidade e que tuas bênçãos permaneçam hoje e sempre com todos nós. Então vocês abram o Evangelho, no capítulo 5. A felicidade não é deste mundo. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo Bem-aventurados os aflitos, 5º capítulo, o maior de todos do Evangelho segundo o Espiritismo, é comum nós vermos que este capítulo, todos os itens, se nós buscarmos no YouTube, nós vamos perceber que todos os itens, muitos dos expositores no movimento espírita faz palestras sobre eles. Porque se nós compreendermos por que sofremos, para que sofremos e como devemos nos conduzir diante do sofrimento, nós alcançaremos a libertação de todo mal e a felicidade
inerente a essa compreensão e à vivência dos valores morais que nos levam a todos nós a alcançarmos a paz interior. Então vamos refletir um pouco sobre a mensagem ditada neste capítulo pelo Cardeal Marlot, intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo. Quem gostaria de começar a leitura? Nós vamos ler por parágrafos e fazendo os comentários devidos. Eu posso, Toninho? Certo. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Tá dando para escutar direitinho? Tá bom, pode continuar. Tá com eco, Tonho. Se você puder desligar o seu microfone, por favor. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Pronto, então vamos fazer um comentário. Essa mensagem ditada pelo Cardeal... Liga o microfone, Toninho. Sim. Essa mensagem ditada pelo Cardeal Marlot, ele leva-nos a refletir que a felicidade não é deste mundo. Vamos entender, primeiramente, o que quer dizer isso. Quando se diz que a felicidade não é deste mundo, que ele revela isso em Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros da Bíblia e que foi, em Eclesiastes não revela nesse livro quem foi que escreveu, porque nós não encontramos em Eclesiastes, no livro, do jeito que está aqui entre aspas, que a felicidade não é deste mundo. Então, nesse texto, dizem que, muitos falam que foi Salomão, mas ninguém tem certeza disso, né? Então, nesse texto, ele vai deixando claro o posicionamento que a felicidade não é o que as pessoas acham, porque, enfim, diz o texto em Eclesiastes, que tudo é vaidade. Ou seja, que a felicidade não está no dinheiro, não está na roupa que veste, na posição que ocupa, no sucesso que alcança, que na realidade, quando as pessoas se revelam felizes, isso não é felicidade, isso é alegria, isso é prazer, isso é vaidade, isso é orgulho, mas que a felicidade não está nessas coisas. Então, em síntese, a essência desse texto, aqui o Espírito, o Cardeal, ele vem nos revelar que na essência revela em Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. A doutrina espírita, que tem um olhar, porque no passado, ninguém elaborava os textos vendo o aspecto reencarnacionista. Então, a doutrina espírita, com esse olhar voltado para a reencarnação, ele vai nos ajudar a entender que a felicidade completa não é deste mundo, mas que a felicidade possível é deste mundo, porque ela é inerente às condições morais, espirituais de cada ser e o nível de consciência que cada ser traz em si. Então, quando se diz, não sou feliz, então muitas vezes esse não sou feliz,
e a felicidade não foi feita para mim, é em função das decepções que o ser humano enfrenta em relação a determinadas situações, os contratempos, as adversidades, e que ele muitas vezes coloca a felicidade onde ela não está. Busca a felicidade em tudo que é transitório, no ter. Então, quando não alcança aquilo que ele almejava para a sua própria vida, é comum as pessoas afirmarem que não sou feliz. Não é que isso está presente. Aí ele continua aqui, o Espírito, ele continua realmente a falar: isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a felicidade dessa máxima eclesiástica. Ou seja, vem provar aquilo que está no livro Eclesiastes, né? Que a felicidade não é desse mundo. Aí ele diz: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Porque a felicidade, nessa primeira leitura da mensagem de Joana de Ângeles, ela diz: crê na realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Está se referindo aqui à realidade do ser, à realidade da vida. Porque o que é real é tudo aquilo que é permanente, tudo aquilo que vai se conquistando gradativamente, paulatinamente. Existe a realidade da vida material que está focada em tudo que é transitório. Mas a realidade essencial é tudo que é permanente. Tudo que, quando o indivíduo alcança, permanece com essa conquista para todos os sempre. Aí ela diz: não coloque-se nas coisas. Porque se a gente coloca a felicidade nas coisas, a gente vai se decepcionar naturalmente. Mas se a gente elege as coisas como um meio para colocar os fins para os quais nós estamos aqui, então aí naturalmente a pessoa vai dar um bom sentido aos valores transitórios, aos valores materiais. Porque de todos os valores, porque na escala dos valores, os morais e espirituais estão acima. Eles são determinantes à felicidade. Os outros não, porque existe na escala de cima para baixo os valores morais e espirituais, que há uma relação muito estreita entre eles. Quando a pessoa cresce moralmente, ele conquista a sua espiritualização. Né? Os valores espirituais estão inerentes ao espírito. Os valores morais estão inerentes aos sentimentos. Então, quando nós vivemos a nossa imortalidade, nós devemos estar em busca dos valores imortais, que são os valores intrínsecos ao espírito imortal que somos. Porque nós somos espíritos imortais, nós existimos em Deus, como afirma o apóstolo Paulo, nós nos movemos em Deus e devemos caminhar para Deus. Não é? O propósito é nos encontrarmos com Deus na unidade. Como afirmou Jesus: já não sou eu que vivo. Ou seja, como afirmou Paulo: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, a nossa meta essencial, né? A meta, porque existe a meta fim, que é a vida de plenitude. Existem as metas meios, que é avançar conquistando valores e superando o mal, superando faltas, mais pontuais, mais específicas a cada momento. Às vezes a pessoa elege como meta superar uma depressão. E para superar essa depressão, ele vai buscar os tratamentos convencionais, mas principalmente aprender a amar-se, a perdoar-se, superar as suas culpas, seus remorsos, dando o valor que a vida merece, que é amando-se e estendendo esse sentimento ao próximo. Então isso é uma meta específica. Mas que essa meta, para que ele possa alcançar, ele vai criando vínculos com Deus, aprofundando esses vínculos e alcançando felicidade, porque a felicidade, ela está inerente às conquistas interiores. À medida que o indivíduo vai avançando, ele vai alcançando esse estado de espírito.
Então aí Joana de Ângeles diz: a felicidade é um estado íntimo de bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Então ela está aqui falando do bem-estar espiritual, da consciência tranquila, do bem-estar moral. Não é do bem-estar físico, que também colabora, contribui para a felicidade, mas não é determinante. É um meio, mas não é determinante. O que é determinante é o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional, que naturalmente o indivíduo vai avançando. Mesmo que faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz. Aí entra as bem-aventuranças de Jesus, quando ele afirmou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, aqui nesta máxima, Jesus está nos convidando para que a pessoa não se paralise diante do sofrimento, mas que ele avance, ele vá à frente, ele caminhe no amor, caminhe na resignação, caminhe no perdão, que ele vai conhecer a verdade. Como Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, nos convidando a caminhar, não nos paralisarmos nas perdas, não paralisarmos nos vícios, não procurarmos fugir de nós mesmos, mas procurarmos acolhermos a nós mesmos, nos conscientizarmos que estamos na condição de espíritos inferiores, não no sentido pejorativo, mas que na escala estamos muito abaixo dos espíritos superiores. Então aqui há um convite para que o indivíduo vá avante, que ele não se paralise, que ele siga os passos de Jesus e que ele busque a sua consolação na fé no futuro, na esperança, certeza de que, vivenciando com Jesus a luz do seu Evangelho, ele alcançará a sua paz interior. Aí ela diz: mesmo que falte, porque o indivíduo pode ser feliz na falta ou na abundância, na saúde ou na doença, porque como a felicidade é um estado íntimo que não depende das circunstâncias exteriores, e sim depende de como ele olha a vida e que ele se vê, como ele se vê dentro desse contexto. Então aí ela coloca, vivendo com resignação e confiança em Deus. Como a gente viu, a importância da resignação, para que a pessoa possa acolher suas provas, suas expiações, e tirar delas um aprendizado de paz, de calma, de serenidade, de perdão, de misericórdia. Então as provas e expiações, ela nos convida a nos conectarmos a Deus, a nos vincularmos à natureza essencial divina que jaz em cada um de nós. Então aqui na mensagem do cardeal, ele continua dizendo: aí ele diz: nem mesmo a reunião desses três condições tão desejadas. Ou seja, porque os homens desejam tanto essas condições, Poder, juventude, dinheiro, sucesso. Porque a felicidade do mundo muitas vezes está numa felicidade que o indivíduo não tenha doença, que não tenha problemas, esteja ali no arreio, balançando à beira-mar, vendo o oceano, vendo a beleza da natureza, e que na realidade a felicidade não está nisso, mas nós cremos, muitas vezes colocamos a felicidade onde ela não está, porque a felicidade, ela é inerente a uma lei, ela está inerente à lei da vida. Então ele diz aqui: no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram.
de todas as idades, de todos os credos, de todos os países, de todos os continentes, né? Há sempre essa queixa. Às vezes eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, porque nós precisamos compreender que a felicidade não é algo que cai, não é algo que se compra, é algo que se conquista. E nós precisamos ter o discernimento entre felicidade e alegria, porque a alegria é algo que está ligado às circunstâncias da vida, e a felicidade não. Por exemplo, a felicidade, a pessoa comprou um carro, está alegre, não é certo dizer está feliz, está alegre. Passou num concurso, está alegre, né? Recebeu um presente de alguém, fulano lembrou dele, está alegre, porque a felicidade não está nisso. Agora que existe as alegrias, certo? Muitas vezes tem a alegria da química, das drogas, do álcool, né? Essa alegria é uma alegria química, não uma alegria de vínculo com Deus, de conexão com a natureza essencial de Deus. Não é a alegria do self, mas é a alegria do ego adoecido, que ela não é real, ela é uma alegria patológica. Existem tristezas que são superiores a determinadas alegrias, quando a tristeza nos convida a olhar para o nosso interior, a buscarmos, nos conectarmos a Deus. A pessoa para e se pergunta: por que é que eu estou triste? Qual é a causa dessa tristeza? E ele procura descobrir a causa e ressignificar aquela causa, vivenciando emoções novas, sentimentos novos, pensamentos novos. E existem muitas alegrias que a pessoa acha que aquilo é real e não é, e não para pensar e refletir. Porque aqui na Terra, como nós somos espíritos inferiores, oscila muito, porque muitas vezes a gente pode se conectar a Deus, sente bem, um bem-estar, certo? Muitas vezes a gente se conecta ao nosso passado, à nossa psique, né? Deságua um conteúdo que procede do nosso inconsciente, a gente faz conexão com o passado, dessa existência ou de outra existência, e vem a tristeza, né? Vem uma melancolia, vem um desânimo, vem um remorso. Mas tudo isso são materiais que, se ele se manifesta, se ele se expressa em prol de uma felicidade maior, nós devemos pensar e refletir, não fugirmos desse conteúdo, mas procurarmos conhecê-lo e percebermos o que é que tem por trás, porque a felicidade se constrói através do autoconhecimento, descobrindo-se e procurando e superando gradativamente. Então vamos continuar aqui a leitura. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa a respeito desse primeiro parágrafo? Ou colocar alguma coisa? Então vamos. Quem gostaria de continuar a leitura? Eu leio. Certo. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, e onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Pode ler o outro. Assim, pois, aqueles que pregam ser a Terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência
lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra, senão excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Pronto, então aqui vamos ver dois aspectos importantes, que ele diz: diante de tal estado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. À luz da doutrina espírita, vem nos colocar de que nós estamos diante de provas, e que aquelas provas, elas são peculiares a cada ser. Então não adianta a gente estar invejando a prova do outro. Ora, se o outro está naquela prova, é porque ele precisa fazer o aprendizado com aquela prova. Porque não é porque Deus o ama mais porque ele é rico e ama menos o outro porque ele é pobre. Não, é que nós precisamos aprender com a riqueza e precisamos aprender com a pobreza. Nós precisamos aprender com o sucesso. Precisamos aprender com a fama. Tudo é provas. Mas muitas vezes é mais comum uma pessoa não se conduzir bem com as provas. Falir diante das provas, sofrer diante das provas e não se conduzir bem diante da riqueza, muitas vezes utilizando a riqueza em prol das suas paixões, dos seus vícios, da sua sensualidade, esquecido de que aquela riqueza que lhe chegou às mãos está convidando para que ele possa trabalhar em prol do fomento da saúde, da educação, de ajudar a coletividade, a comunidade, de se colocar como um agente da misericórdia de Deus. Mas muitas vezes é mais comum a pessoa esquecer disso e procurar realmente usar essa posição, essa riqueza em prol dos seus interesses, ficar no egocentrismo, centrado em si mesmo, em detrimento do bem comum, de se deslocar para que Deus esteja conduzindo a sua vida. Então aí aqui ele diz que se a gente soubesse o que está por trás desses seres, da fama, da posição, do dinheiro que ele tem, da riqueza, o que é que tem por trás? São almas, muitas vezes, que estão ali diante de determinadas situações, convivendo com um grande vazio existencial, convivendo com um estado de infelicidade, convivendo com situações, porque a gente tem provas disso. Aqui na Terra, a gente tem provas que não é a riqueza que faz o homem feliz. Que os homens que revelaram felicidade materialmente, foram os mais pobres, começando com Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. São Francisco de Assis, que era filho de um pai pobre, mas para que não viesse atrapalhar a sua missão, deixou o pai e foi conviver com os filhos do Calvário. Então a maioria, todos, Mahatma Gandhi na Índia, que libertou a Índia, convivia com muito pouco. Chico Xavier, muitos outros. Porque aqui o seguinte, o que é que vem revelar? Que quanto mais a pessoa é rico moralmente, mais ele precisa menos fisicamente para viver. Pessoas que são muito exigentes, que buscam, que focam na riqueza, quer compensar muitas vezes a pobreza interior que traz em si mesmo. Isso não é geral para todos os casos, mas muitos justamente quer compensar a falta de felicidade real com a felicidade aparente na posição social em que ocupa. Então, não que Deus seja contra a riqueza. A doutrina espírita vem revelar que a riqueza é um bem material e que cabe nos fazer bom uso dele. Porque se Deus fosse contra a riqueza, ele não teria dado inteligência ao homem para ir em busca. Ele não teria deixado na terra jazidas minerais. Ora, se deixou na terra jazidas, vários minerais, madeira,
e deu a inteligência ao homem, naturalmente, ele saberia que o homem iria usufruir dessas riquezas. Mas a questão não é ser rico ou não ser rico, é fazer bom uso da riqueza e não se identificar com ela. Não se identificar entendendo que a riqueza pertence à terra, pertence a Deus e que cabe ele fazer bom uso dela em prol do seu crescimento espiritual e moral e em prol também daqueles com os quais caminha. Então, nesse outro parágrafo aqui, o Espírito, ele diz o seguinte: assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, que somente nela e numa só existência lhes é permitido alcançar o mais alto grau de felicidade, que a sua natureza comporta, iludem-se. Porque existe um turbilhão de mundos, e que nós somos espíritos, e que a nossa evolução, a conquista da vida plena, não se dá no mundo, se dá numa diversidade de mundo. O mundo é como uma escola. A pessoa não adquire aqui na Terra a sua escolarização completa só numa escola de ensino fundamental. Ele sai de uma, vai para outra e assim sucessivamente, para alcançar as suas capacidades, habilidades, o seu aprendizado. Espiritualmente também acontece o mesmo. Então, no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa, né, de meu pai, né? Então, nesse capítulo, ele vem nos revelar, no capítulo 3º, né, que há muitos mundos, que ele divide aqui, quanto ao grau de adiantamento, ou inferioridade dos seus habitantes. Ele divide e classifica, não é, essa categoria em 3 mundos. Mundos inferiores, que é o que nós fazemos parte. A existência é toda material, reina as paixões e quase nula é a vida moral. Os mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. E nos mundos adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então veja que nós fazemos parte dos mundos inferiores, que há uma predominância do mal. Então, como querermos alcançar a felicidade se há uma predominância do mal em nossas vidas? Então, no momento que nós vamos tendo consciência desse mal que está em nós e vamos trabalhando para diminuí-lo, aumentando o bem em nós, a felicidade possível vai se dando relativamente a cada ser que for conquistando o bem. Porque à medida que, no momento que ele vai caminhando e que vai avançando no bem, a felicidade vai também apontando, vai se fazendo presente. Aí aqui nos mundos primitivos são destinadas as primeiras encarnações da alma humana. Nós já passamos por esse período, que são destinadas as primeiras encarnações. Nós não fazemos mais parte desse mundo. Embora que ainda existam espíritos aqui na Terra que ainda se identificam com essa primitividade. Existem mundos de expiações e provas, que é a Terra, né? Ele diz onde predomina o mal, então há uma predominância. Ora, quando se diz mundos de expiação e provas, quem está em expiação aqui não são os animais, não são os vegetais, não são a natureza em si. O planeta, quando se diz provas e expiações, é o reino humano que está se referindo. Então, nós estamos em provas porque a prova começa com discernimento. Quando a gente passa a ter discernimento, o que é bem e do mal, vai discernindo, as provas vão se dando. E essas provas, elas se intensificaram maior com a presença de Jesus. Porque Jesus veio nos revelar o caminho do amor.
veio nos revelar que a meta essencial do homem é aprender a amar. E o amor de plenitude como fim, e o amor meio, que é amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus veio revelar. E então ele veio revelar as leis de Deus, os propósitos de Deus, as diretrizes. Ele veio revelar as bases em que o reino de Deus se assenta. Veio nos falar de que nós somos espíritos e que estamos aqui para progredir na vida, para evoluir. Então, com os ensinamentos de Jesus, as provas aumentaram, porque nós vamos, após Jesus, refletir como é que anda o meu perdão diante das ofensas. Como é que anda a minha fé diante das adversidades, diante das doenças, diante das perdas, diante da perturbação de alguém em relação a nós. Como é que a gente vai se conduzir? Então, isso são provas. As disciplinas morais estão no Evangelho, e as situações, as adversidades, as vicissitudes, os contratempos, tudo isso nos convida para que a gente possa fazer o aprendizado. E as expiações, elas surgiram no erro e elas terminam no acerto. Quando a gente cobre aquele erro, né, acertando, caminhando no Evangelho, então aquela expiação ela encerra. Porque expiar não é sofrer por sofrer, mas sofrer no bem para resgatar aquele mal, para reparar aquele mal. E a felicidade é uma conquista, porque o indivíduo que resgata um mal, que repara um mal em si, ele sente alegria. É diferente, isso aí é uma alegria aí, é uma alegria fundamentada numa conquista. E que essa alegria ela expressa também em felicidade. É diferente de uma alegria porque o indivíduo comprou um carro. Ele comprou um carro hoje, amanhã o ladrão leva, ele já está triste. Mas quando ele supera um mal, ele não volta mais a conquistar aquele mal. É conquista. Né? Ele sarou aquela ferida moral, aquela ulceração moral. Então ele avança. Então, os mundos primitivos e os mundos de expiação e prova, ele faz parte dos mundos inferiores. Certo? Então, nós habitamos o mundo inferior. Estamos mais próximos das primeiras encarnações do que das últimas. Certo? Então, se nós estamos mais próximos das primeiras, então, esse mundo primitivo, certo? O instinto, a agressividade, a violência, ainda está em nós, no nosso inconsciente, herança de vidas pregressas. Então, muitas vezes, a gente precisa estar vigilante para não cair nas tentações do ontem, das nossas vidas pregressas. O mundo intermediário é esse momento que nós estamos sendo convidados a passar para um novo período na Terra, a sair das provas e expiações e fazermos parte de um mundo de regeneração. Mas isso se dá indivíduo a indivíduo. Não é uma coisa que é uma conquista massificada. Aí se dá, à medida que muitas pessoas, muitos espíritos aqui na Terra já conquistaram a regeneração e outros estão a caminho da regeneração. Aqueles que estão acelerando o progresso, que vêm ao encontro nosso como verdadeiros apóstolos, estão à frente de nós, ajudando para superar as provas e expiações. Né? Então, mas aqui nesse mundo intermediário, mistura-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Porque os espíritos podem fazer parte desse mundo, mas uns estão já predominando o bem e outros ainda não. Porque quando se adentra, quando faz parte do mundo de regeneração, não é 100% dos espíritos que estão ali regenerados, como provas e expiações. Não é 100% dos espíritos que estão em provas e expiações. Muitos espíritos aqui estão na Terra, estão em prova, mas não estão mais expiando, que vieram colaborar conosco, também acelerar o progresso deles. Como, por exemplo,
os apóstolos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, são espíritos em provas, mas não estão mais espiando, não estiveram mais espiando na Terra. Já deram passos, já avançaram, enquanto nós não. Então, quando se diz mundos de provas e expiações, é porque mais de 50% dos espíritos já tem discernimento, já começa a discernir bem e mal para se colocar em prova. Porque os animais irracionais, eles não fazem parte das provas, porque eles não sabem discernir o que é certo e o errado. Os que se identificam com o estágio primitivo, eles não sabem discernir o que é certo e errado. Está ali, vivenciando. Não conquistaram o livre-arbítrio, porque só fazem o mal. Nos livros de André Luiz, tem muitos espíritos nas trevas que perderam o livre-arbítrio, o discernimento, que vive. Muitas vezes eles podem não alcançar mais evolução aqui, vão deixar esse mundo e vão para um outro mundo, reencarnar lá. E os mundos adiantados que eu falei são os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Mundos felizes onde o bem sobrepuja o mal. Então, quando o bem sobrepuja, ainda existe o mal, mas ele tem um domínio sobre si. Ele não é dominado mais pelo mal, ele domina o mal. Nós ainda estamos na condição de espíritos que devemos domar o mal. Como Kardec disse, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então nós estamos sendo convidados a domar o mal da preguiça, porque senão não vai trabalhar. O mal da inveja, procurarmos entender que se o outro conquistou, que não devemos desejar o mal ao outro, mas o outro que conquistou deve ser motivação para que a gente também possa conquistar, porque afinal de contas todos nós trazemos as mesmas potencialidades. Ninguém aqui na Terra foi deserdado por Deus. Deus nos ama a todos. Então, se alguém conquistou uma virtude, conquistou uma posição social, né? Então aquela posição social é uma prova, aquela riqueza é uma prova. Devemos invejar? Não. Devemos refletir que a vida está nos pedindo um aprendizado diferente em outra prova, para que nós possamos avançar, ou estamos convivendo com situações expiatórias, por não termos sabido nos conduzir em determinadas provas em vidas pregressas. Então aí ele diz aqui, e por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências os farão gravitar um dia. Então, se a gente se identifica com a Terra, com os prazeres efêmeros nessa fase atual, com o que a Terra oferece, e não nos esforcemos para buscar a felicidade em novos valores de uma nova vida, se nós não almejarmos também fazer parte de outros mundos superiores, como alcançar isso? É como alguém que está numa escola de ensino fundamental, mas não almeja ir para a universidade, que não almeja ir para o ensino médio, que não almeja se qualificar. Ele continua ali, porque nós precisamos de motivação, e a motivação ela procede dos desejos, dos sonhos, das vontades, que nós naturalmente vamos alcançar. Então, como superar o mal se o indivíduo se compraz nele? Mas no momento que ele se conscientiza de que o mal está gerando em si mesmo muitos sofrimentos, muitas dores, e que nós estamos, em função desse mal, também interferindo, perturbando a vida de alguém, não estamos sabendo nos conduzir. Então a pessoa, ao ter consciência, perceber, né, esse mal e como funciona, e a presença dele na funcionalidade da sua vida, e vai almejando naturalmente superar. Porque como superar o orgulho se a pessoa não se reconhece orgulhoso? Como superar o egoísmo se ele não se reconhece egoísta? Como superar? Como ele vai ao médico se ele não se vê um doente? Como ele busca a terapia do Evangelho se ele não se reconhece um espírito
adoecido, um espírito doente ou adoecido pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, continuando aqui a leitura. Outra pessoa? Posso ler, Tonho? Só um momento. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Posso continuar? Certo, mais um momento aí. Olha, disse um homem ajuizado. Imagina o que é que ele está nos dizendo. Será que nós somos homens ajuizados? Qual é o sentido aí que ele quer dizer? Um homem ajuizado é um homem que tem discernimento, que já tem um nível de consciência, que sabe o que é que Deus quer dele e se coloca a serviço de Deus, procurando superar o mal que está em si. Então isso é um homem ajuizado. Mas o homem que se compraz no mal, que se identifica, que não está preocupado com suas conquistas morais, que se identifica com a vida transitória em detrimento da vida moral, e não está imbuído, não está focado na vida futura, que busca Jesus para as conquistas materiais, isso não é um homem ajuizado. Então, que cada um possa analisar a si mesmo para chegar à conclusão, porque a gente só supera conhecendo a causa. Não é? Então, era isso que eu gostaria de falar. Continuando. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Então, diz aquilo que consiste a felicidade na terra. Vejamos aqui. No livro de Joana de Ângeles, ela apresenta aqui, nós devemos nos perguntar, não é? Por exemplo, porque ele diz aqui que o que consiste felicidade na Terra é coisa tão efêmera, né? Que cabe-nos assim perguntar, como está o mundo hoje? Porque a busca do homem é em busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz na Terra. Não sabe como, mas muitas vezes coloca a felicidade, busca a felicidade em algo que, no lugar da felicidade, as consequências geram uma grande miséria moral. Aí aqui Joana diz assim, existe um lado que está adoecido de pessoas aqui na Terra. O lado adoecido. E existe o lado de pessoas que estão em busca da sua regeneração. O lado adoecido, diversas dependências, sexual, afetiva, drogas, compras, jogos, estética. Lógico que ela está falando aqui de estética do seu lado adoecido. Não é a estética natural, os cuidados consigo, o seu bem-estar, sua beleza natural. Está falando dos excessos, como a gente viu a semana passada, no instinto de conservação. Existe um limite, em tudo existe um limite. Por exemplo, Deus deu prazer ao sexo. Quando a pessoa passa daquele limite, vai se tornando uma pessoa sensualizada. Ele passou do limite. Porque o limite do sexo pede disciplina, respeito, fidelidade, amor.
quando a pessoa ultrapassa, aí isso passa a ser aquela metáfora do fazendeiro, que botou aquele ciclo e diz, se passar dessas cordas é perigo. Então, o limite é a lei vai ter ali. Como Deus deu prazer na comida, a gente sente prazer em degustar, em comer, mas há um limite. Se exceder, aí vem o mal. É o mal. Então, aí aqui diz, a estética também, nós precisamos nos cuidar. Mas se a pessoa se excede na estética, aí já é um vício, vaidade. A vaidade já é um excesso. A pessoa já se excedeu, né? Então, aí é prejudicial. Ele diz, governos autocráticos, cinismo na política, impunidade, violência urbana, violência urbana no transporte, poluição, crime organizado, atos terroristas, turismo sexual infantil, atraindo psicopatas do mundo inteiro. Então ela está falando dessas misérias, né? Miséria está aí dentro dos contextos sociais, dos agrupamentos humanos, que são o lado adoecido do homem. É o homem que está se excedendo. Então, aí aqui ela coloca o outro lado, que é o das pessoas que estão em busca da sua regeneração. Centenas de milhares de espíritos nobres reencarnando na Terra. Então, muitos espíritos estão vindo à Terra para acelerar o progresso da Terra. E estão vindo de outros mundos. Espíritos que adquiriram condições de amor incondicional estão chegando à Terra para acelerar. Espírito de uma condição maior para acelerar o crescimento da arte, da política, o crescimento da ciência, o crescimento moral do ser humano como um todo, está no movimento da doutrina espírita para acelerar as conquistas desses valores. No livro Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda nos revela essa nova turma de espíritos que estão chegando aí, reencarnações para levar o homem a sair desse estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração. Cientistas e ecólogos dedicados, administradores sinceros, mestres abnegados instruindo alunos desinteressados. Muitas vezes estão os alunos aí meio desinteressados e eles estão ali ajudando para que os alunos recobrem os seus interesses, motivados por mestres, pacientes, amorosos, estão ali tirando, né, o que cada um possa ter de divino. Médicos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais abnegados, artistas nobres amparando desassistidos, pessoas anônimas fazendo bem de um modo geral. Então esse é um período melhor que a Terra já passou. Esse é um dos melhores, onde existe mais filantropia, caridade, né, do que em relação a outros momentos. Mas existe a questão que o joio e o trigo, eles estão realmente se separando um pouco, né? Então, aqueles que se identificam com a vida promíscua, a vida material, em detrimento das conquistas morais, nós, com o tempo, vamos percebendo, né, que a hipocrisia ela não vai conseguindo esconder, e isso vai sendo revelado. Muitas vezes religiosos que são pegos utilizando dos valores que ele chega à igreja para seus bens próprios, e tudo isso vai descobrindo. Aí aqui ele fala, o Espírito, o Cordial Marlot, ele diz o seguinte: consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera, né, que nós precisamos
é procurar entender o seguinte, que a felicidade, que o homem é efêmero porque ele busca a felicidade no dinheiro, na juventude, no poder, na fama, no sexo, na beleza, no conhecimento, mesmo conhecimento que não seja aplicado para o bem, né? Ela realmente não é motivo de felicidade, porque a felicidade está no conhecimento aplicado para o bem. Quando a pessoa faz uma pesquisa, como nesse momento da pandemia, que todos estão buscando descobrir a vacina, e que essa descoberta é um estado de felicidade, porque é um conhecimento, uma pesquisa, que levou justamente aquele grupo a se empenhar em algo que pudesse propiciar um bem para a humanidade, um bem para o homem. E isso é motivo de alegria, de felicidade, porque é um vínculo com Deus, com a inteligência suprema, que o indivíduo faz para que possa descobrir e alcançar isso aí. Então vamos à frente. Quem gostaria? Posso ler, Toninho? Pode. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há que se admitir a existência em algum lugar de moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, embora ainda aprisionado no corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, aqui o Espírito está revelando, não é? Que nós devemos entender que a felicidade são conquistas, porque a felicidade ela cresce com um sentimento de amor, de paciência, que é a ciência da paz, de humildade, de perdão, de misericórdia, a felicidade da oração, que o indivíduo através da oração se vincula a Deus, se conecta aos espíritos guias, acolhe inspirações saudáveis, tudo isso é expressões de felicidade. Quando há esses vínculos, quando o indivíduo se vincula ao ego adoecido, ao orgulho, ao egoísmo, né? E que coloca como meta essencial riqueza, sucesso, isso aí é vazio, é um estágio de vazio que, por mais que ele busque isso, ele não encontra-se consigo e vai conviver justamente com suas angústias, suas tristezas, porque isso não essa busca não é propiciadora de uma felicidade fundamentada nos vínculos com Deus, e sim uma felicidade artificial, aparente, e que com o tempo, como a benfeitora espiritual Joana de Ângela diz que muitas vezes a gente confunde, não sabemos se estamos felizes ou não. A gente precisa, para saber se de fato há felicidade, a gente precisa conviver muitas vezes com determinadas perdas, situações, para a partir daí analisar se diante daquelas perdas a gente se mantém justamente feliz ou não, se a gente cai e que aquilo que a gente estava se sustentando era uma bengala psicológica. Muitas vezes tem muitas pessoas aqui na Terra, e não é pouco não, que se escoram nas bengalas psicológicas do sucesso, da fama, do dinheiro, e que se perder isso, muitos saem da vida pelo suicídio. Então, por isso que, às vezes, essas bengalas psicológicas evitam também um mal maior. Então, é importante que a pessoa esteja ali se segurando, mas que ele vá se conscientizando de que isso não é algo estável, que isso é transitório, que a qualquer momento a vida lhes convida a vivenciar novas lições, preparando-se, porque aqui na Terra tudo é transitório. Nós estamos aqui, mas somos espíritos com experiências humanas, mas estamos aqui para fazer o aprendizado. Se a gente estiver com esse espírito de aprendiz, procurando tirar da vida
o aprendizado que ela tem a nos oferecer. Então, como a felicidade não está ou não estão nessas coisas, né, como ele diz aqui, aonde é que ela está? Nós vamos buscá-la onde com mais segurança? Em Deus, né? No Deus interno, no conhecimento de si mesmo, no vai para dentro, não é? Na busca, nessa viagem interior, procurando nos perceber vulnerável e procurar superar a vulnerabilidade com conhecimento de causa, buscando o antídoto do mal que é o bem. Então vamos naturalmente caminhando nesse sentido. Continuar na leitura. Alguém mais? Eu continuo, Toninho? Pode continuar. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais profundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que foi realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime cada um de vós se despoja do homem velho. Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que os vossos irmãos participem dos raios de luz dessa luz sagrada. Vamos, pois, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavras vãs. Pronto, então aqui ele diz, né, que a gente sabe que a Terra, no capítulo 3º, há muitas moradas. Então ele diz que a Terra ela é uma penitenciária, é um hospital e é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para nos curarmos do mal. As reencarnações elas são terapêuticas. Através da reencarnação a gente vai se reencontrar com as pessoas, com os espíritos, com os quais a gente precisa superar aquele mal do passado. Por isso que a reencarnação ela é terapêutica. Então a Terra é um hospital de almas, né? A gente veio para fazer o aprendizado, é uma penitenciária que nós estamos presos ao corpo. Né? Se a gente não tivesse conquistado a vida de plenitude, o bem, a gente não precisaria mais do reencarno. Porque o corpo ele nos limita a inteligência, os sentimentos mais nobres, porque limita até o mal que trazemos na alma, porque existem determinadas expiações que o indivíduo fica ali impossibilitado de agir em função dessa prisão que ele fica ali. É como alguém, por exemplo, a pessoa comete uma atrocidade na rua, um homicídio, aí vem a lei, né? A lei, o soldado prende o indivíduo, bota uma algema para que ele é algemado, para que ele não continue fazendo o mal, que ele perdeu o domínio sobre si. Então, Deus, quando percebe que nós, espíritos, perdemos o domínio sobre si, ele mergulha no corpo, para que a gente possa fazer um aprendizado. Então, existem os corpos que deixam o espírito mais à vontade do que outros, quando tem determinados indivíduos que vêm com a idiotia, o cinismo, o cretinismo. Então, ele vem com essas doenças de ordem mental para que ele não possa dar continuidade ao mal que ele já vinha fazendo anteriormente, inibindo. Então, aí ele diz aqui, todavia não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Ou seja, no futuro, não é?
e nós vamos nos libertando, porque muitas vezes a gente está preso ao mal, é uma penitenciária, né, sem paredes. A pessoa é escravo do mal, das paixões, do sexo em desalinho. Muitas vezes ali ele é escravo de si mesmo. Então, mas chega um momento que ele se conscientiza e percebe que ele é um ser que foi criado por Deus, que Deus lhes deu livre-arbítrio para que ele possa conquistar a sua libertação, né? Se tornar um ser livre e superar realmente essa prisão do mal que nos impossibilita muitas vezes de usufruir, né, do bem maior. Então aí aqui ele Tonho, diz. posso fazer uma pergunta? Diga. Diante disso que o senhor está colocando, aí eu fiquei pensando assim, como a gente ir avançando num mundo que ao mesmo tempo ele cria muitas necessidades para nós, pelo próprio sistema que a gente vive capitalista, né? Pela forma como esses valores que não são edificantes, como posição social, questão do consumo, né? Isso é muito forte na nossa realidade, né? A questão de muitas vezes você revidar as coisas, né? Então assim, como a gente como ir alcançando esses avanços, mesmo diante de uma situação como essa, que termina muito, muito nos seduzindo para as coisas do mundo, para a ideia, inclusive de necessidades que às vezes a gente nem tem, mas que passa a ter porque esse mundo oferece, né? Sei. Lógico que isso é um desafio, não é? Isso é um desafio que nos convida ao discernimento, a compreendermos a vida como ela é. Porque aí tem na questão aqui, que isso que você fala é o X da questão, né? Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí os espíritos superiores responderam a Kardec: com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Então, uma coisa que a gente precisa ter discernimento, a posse do necessário. Porque o necessário aí está naquele limite que eu falei, do instinto de conservação. O necessário é que o indivíduo possa viver uma vida digna e atender suas necessidades. Saúde, educação, lazer. Mas quando o indivíduo ultrapassa esse necessário, ele se torna egoísta, orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então aí aqui diz, olha, a posse do necessário. Aí na questão subsequente, aí Kardec pergunta: e o que é para um supérfluo não representa para outro o necessário? E reciprocamente, de acordo com as posições relativas, porque há uma briga entre o que é necessário e o que é supérfluo. Perguntaram certa feita a Chico Xavier, ele disse que o necessário é o pão, o supérfluo é a manteiga. Porque de fato o homem precisa do pão, mas a manteiga vem dar um gostinho, né? E melhorar. Aí termina ele botando manteiga, comendo pão demais, né? Então aí ele saiu do necessário, aí passa a ser prejudicial. Se o indivíduo come demais, aí ele passa a realmente ter problemas de saúde. Então aí ele diz: sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. A gente justifica tudo em função disso, né? O que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. A pessoa justifica, né? Justifica em função de tudo, porque isso é motivador. A pessoa, um grupo faz uma coisa, tem um modismo, né?
até aniversário de criança, um exagero, mas criou aquele modismo, fulano fez, eita, é bonito, não sei? Aí ele termina fazendo. Aniversário, a criança tem 2 meses, 3 meses, aí já faz um aniversário, ela nem sabe que está participando ali, mas os pais sentem falta, aí exagera. O aniversário gasta, às vezes, 10 mil no aniversário, 50 mil, uma criança que não está ali nem consciente. Aí entra as vaidades, o orgulho. Ah, fulano fez assim, eu vou fazer, não quero ficar por baixo. Aí fica essa coisa, mas isso é falta de consciência. Quando a gente tem a consciência, estamos aqui, somos espíritos em transição, que esses recursos não me pertencem, faz parte da lei de uso, eu preciso fazer bem desse recurso. Por que é que eu vou gastar esse recurso? Que eu vivo num planeta de tanta miséria, tanta gente morrendo de fome, porque eu vou procurar. Aí o indivíduo, se gasta dinheiro em excesso, na vaidade, ele fica impossibilitado muitas vezes de crescer em sentimentos, de exercer sua caridade, ser solidário aos que passam por menores condições, condições maiores. Então ele diz, não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considere muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chamava a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões. Depois ele diz, acredita que lhes falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima, quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem abrigo, onde repousem a cabeça? Então, por exemplo, na política, nos dias atuais, lógico que isso não é geral, mas as pessoas às vezes ganham bem e ficam desviando, né, os bens públicos em prol dos seus interesses. Isso é uma doença, né? Isso é uma doença, a pessoa não se contenta com o que tem. Muitas vezes era para eles fazerem uma campanha, ora, se tem tanta gente aí passando por misérias maiores, porque nós aqui estamos ganhando muitas vezes 20 vezes mais, 30 vezes mais o outro. Porque se a pessoa tivesse consciência em si, eles iriam procurar pedir para diminuir, não para aumentar. E muitas vezes não desviar isso. Então, a doutrina espírita vem nos revelar de que, de fato, nós precisamos ter consciência de que nós somos espíritos, né? Para que a gente possa avançar. Aí veja a relação que ele faz aqui com os espíritos superiores. Com relação à vida moral, aposto necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Mas para a pessoa ter consciência tranquila, ele precisa fazer posse do necessário. Como ter consciência tranquila? Se os recursos que ele chega, lhe está sobrando para ele atender suas necessidades. Porque muitas vezes, no lar, a pessoa tem o supérfluo e não tem o necessário. Ele é diabético, mas só se alimenta de algo que é prejudicial. E ele não se propõe a comer algo que atenda a sua diabetes. A pessoa tem vários livros, mas num momento de crise, de depressão, de angústia, não tem uma mensagem consoladora ali para ele. Muitas vezes tem músicas, mas de conteúdo moral, não tem né? Que hoje não precisa tanto gastar mais em música como era antigamente, com DVDs, mas muitas vezes vai em busca de ouvir uma música, no lugar de procurar uma música de conteúdo moral, busca algo que é conteúdo pejorativo. Então isso é a busca. Quando a gente desperta para Deus, que a gente se conscientiza das necessidades, a gente vai em busca. Porque muitas instituições aqui na Terra estão organizadas pela lei do egoísmo, dos interesses pessoais, do interesse de grupo. Então não é tão fácil. Só pandemias como esta, né, que nós estamos vivendo, e outras mais pelo futuro, que abalam um pouco essas estruturas, para que o homem possa. Por isso que Jesus diz que a gente, para passar de um período para outro de regeneração, não iria ficar pedra sobre pedra, que esses sistemas iriam sendo
muitas vezes, passar por determinados colapsos para surgir algo que possa atender melhor o bem comum das pessoas. Está respondido, Elis, ou não? Então, encerramos essa parte, não é, do capítulo. Vamos acrescentar algumas coisas aqui, que tem uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, nós devemos ter clareza que a felicidade está fundamentada às leis de Deus. Porque se nós aqui na Terra, se todos nós aqui almejamos nos tornarmos pessoas felizes, precisamos compreender as leis de Deus. A funcionalidade dessas leis em nossas vidas. Para isso a gente deve se perguntar, como é que eu estou funcionando? Eu estou atendendo mais a felicidade que as pessoas do mundo, que o mundo definiu, ou estou procurando ir em busca da felicidade fundamentada nas conquistas morais, espirituais? Então, aqui, quando se diz aqui o que se deve entender por lei natural, e Kardec perguntou aos espíritos da codificação e eles responderam: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. A única verdadeira para a felicidade do homem. E a doutrina espírita sintetizou como lei maior a lei de amor, de justiça e de caridade. É uma lei só, não são três em uma só não, é uma lei só. Porque na face da justiça está ali o amor. Quando o indivíduo sofre as consequências de seu passado por ter se desconectar de Deus, por ter agido no mal, então ele sente-se por Deus, ele deve sentir-se por Deus amado. Deus não deixa de amar o seu filho só porque ele saiu do caminho reto, né? Mas nós somos amados por Deus. Deus ama os que sofrem, os que fazem sofrer, os rebeldes, os dóceis. O amor de Deus está acima da forma como a gente se conduz. Mas muitas vezes, quando a gente se desvincula de Deus, que a gente se fecha para Deus. Às vezes, nós trazemos o amor de Deus nas nossas origens, porque fomos criados por um imenso amor, trazemos Deus em nós, e Deus, além desse amor que está em nós, Deus encaminha espíritos, guias, tutores, que nos ama para nos auxiliar. E fazendo parte daquela família, existem os tutores de todos e os espíritos familiares, que também avançaram, que nos desejam e nos amam. E quando a gente faz parte de uma instituição, no exercício da caridade, a gente tem a equipe espiritual daquela instituição, que está ali também para nos ajudar. Então o amor não nos falta. Mas muitas vezes a gente busca a felicidade em ser amado, e se fecha para o amor a nós mesmos e o amor ao outro. Então essa felicidade, o indivíduo esperar ser amado, se ele não se propuser a amar o outro, a amar-se, estender esse amor que ele lhes dá ao outro, ele se fecha em si. Ele não recebe essa luz maior. Por isso que Jesus nos convida: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Veja que há uma condição. Para a pessoa obter misericórdia, ele precisa ser misericordioso. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele precisa abrir o seu coração, porque Deus nada pode fazer pelo seu filho, se primeiramente não tiver o seu coração. Então, o amor, o amor que Deus nos tem, quanto mais nos abrimos para o amor, mais recebemos esse amor. Aí aqui nessa passagem, os espíritos superiores da codificação dizem: indica-lhes o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando se afasta da lei, quando dela se afasta. Ou seja, todos nós, quando nos afastamos do amor, vem o sofrimento, vem a decepção, vem a angústia, vem a revolta.
quando nos aproximamos do amor, nos conectamos a Deus, aí aquela fragilidade, aquela enfermidade emocional, muitas vezes a enfermidade da alma, ela vai cicatrizando, porque a energia amorosa do amor tem esse poder. Então, mas essa lei ela veio ser revelada por Jesus. Porque como aprender a amar se a gente não estiver diante de nosso mestre? Então nós devemos eleger Jesus como mestre. Porque aqui na questão 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Ele disse indubitavelmente. Todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, em particular Jesus, que é o governador do planeta Terra, e depois outros espíritos apóstolos do Senhor, que vieram nos ensinar, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, tem uma mensagem de Emmanuel que ele é intitulada Felizes e Infelizes. E ele diz o seguinte: o conceito espírita de felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Quando ele diz o conceito espírita, é o conceito espiritual. Nós estamos aqui para nos espiritualizar. E esse conceito, ele não enxerga os felizes onde o mundo os coloca. O que é que ele quer dizer com isso? É aquilo que a gente falou anteriormente. O mundo coloca os felizes nos homens de sucesso material, de fama, de poder, de dinheiro. Quem são os maiores, os homens mais ricos do mundo? Aí eles acham que esses homens são felizes. Então, não está nisso. Aí diz, as pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes, acabam infelizes, estirados no tédio. Conforto demasiado, a pessoa fica entediada com o conforto. Criaturas aparecem pleiteando destaque, em se crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se recolhem inabilitadas para os encargos que receberam. Então, muitas vezes a pessoa almeja, depois se decepciona. Querem destaque, aí depois se destaca tanto que querem se esconder. Como muitos artistas dizem, quem me dera, meu Deus, eu poder caminhar livremente. Aí fica sofrendo, infeliz, em função de não poder caminhar livremente. Aí ele diz, há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos, que se afeiçoam, infelizes, na carência material, entesourando valores imperecíveis, no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Certa feita, uma senhora, um espírito que desencarna, que ela é a detentora de muitas riquezas, ela desencarna e diz, como eu estou sofrendo. Tantos recursos materiais que eu tinha. Eu poderia ter ajudado tantas pessoas com esses recursos, ter fomentado a saúde, ter dado educação. Tantas pessoas estavam ao meu lado e eu me fechei para elas. E muitas vezes ela dizia assim, eu não sou merecedora do perdão, porque esses recursos não serviram para nada, nem para me livrar da morte. E eu poderia ter dado tanta alegria às pessoas, ter colaborado com a felicidade de muitos, e egoisticamente eu me tornei escrava deles. Então ela sofrida, né? Aí na reunião mediúnica nós procuramos consolando-as, para que ela não ficasse presa ao ocorrido e sim olhasse para frente, que a vida caminha, que ela não se paralisasse diante da culpa, do remorso, que muitas vezes quando a pessoa erra muito com a riqueza, ele deseja ir para o outro extremo, que ele sofreu tanto com a riqueza que tem medo da riqueza, muitas vezes cai na miséria,
por uma escolha dela própria, porque ela não se perdoa e fica se culpando, se martirizando em função disso. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente reconheça nossos erros e procuremos superá-las. Aí aqui nesse texto ele diz que os felizes do mundo são os felizes no plano espiritual. Os infelizes do mundo são os felizes no plano espiritual, que a escolha é nossa. Muitas vezes a pessoa está ali nos rincões, no interior do Brasil, encontrando tantas pessoas ali na miséria, comendo pouco, uma vez por dia, e revela uma felicidade que não encontramos muitas vezes nas mesas lautas, nas pessoas de posições sociais elevadas, nos sucessos. Muitas vezes estão as pessoas ali naquela posição e com vontade de sair da própria vida, se escondendo em si com depressões tamanhas, com angústias desmedidas. Então isso vem nos revelar de que a felicidade realmente ela está no íntimo de cada ser, que não devemos buscá-la lá fora, porque ela não se encontra. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles que é sucesso e insucesso, não é? Depois procure fazer uma leitura dessa mensagem, que está no livro Desperte e Seja Feliz. Como nós fomos criados por Deus para sermos felizes na conquista da vida em plenitude, porque a nossa felicidade hoje é a possível, e que essa felicidade possível, ela faz parte do bem possível, das conquistas possíveis, das conexões, dos vínculos possíveis que nós estamos fazendo com Deus. E a felicidade e plenitude quando o indivíduo, quando a alma alcançar a sua pureza de coração, quando ele tiver se libertado de todo o mal, tiver alcançado a sua realização, a sua iluminação. Ela diz, a plenitude domina aqueles que se domou e trabalha pelo crescimento íntimo, sem pressa nem perturbação. Então ela está falando aqui de uma plenitude já relativa, daquele que domou a si mesmo, domou seus impulsos negativos, que não mais é escravo de si mesmo, né? Aí ela diz, já aqueles outros que desfrutam de projeção exterior, sofrem solidão, vazio, frustrações e tédio, convencional indivíduo de sucesso, não é necessariamente uma pessoa feliz. Persegue-se, no entanto, na terra esse sucesso convencional com sofreguidão perturbadora, com objetivos imediatistas e sobrecargas de emoções em desgastes. Para conquistá-lo e mantê-lo, surgem desgostos mórbidos, guerras surdas declaradas, são acionadas, ódios cruentes se propõem pelo caminho do apogeu, e quando se alcança o topo, receios injustificáveis, artifícios complexos, mecanismos de exaltação e de escândalos são recrutados para a preservação do lugar conquistado. O sucesso sobre si mesmo acentua a harmonia e aumenta a alegria do ser, que se candidata a contribuir em favor do grupo social mais equilibrado e feliz, levando o indivíduo a doar-se ao mistério. Então, ela fala do aparente sucesso, não é, da desgraça real, que é esse aparente sucesso que macula, que infelicita, que ensombreia a alma, que enlouquece, e do verdadeiro sucesso, que é o encontro consigo, com a sua natureza íntima, vinculando-se a Deus e vinculando-se também profundamente as pessoas que nos cercam através do amor. Aí ele diz aqui, fala das pessoas de sucesso perante o mundo, né? Que ele diz, o sucesso de Hitler em batalhas cruéis nos campos da Europa e da África não alterou a sua covardia moral, que o conduziu ao suicídio vergonhoso. O sucesso, porém, de Gandhi fê-lo enfrentar a morte proferindo o nome de Deus. Quem não assistiu o filme de Mahatma Gandhi, procure assistir, porque senão perde metade da reencarnação. O sucesso de Pauster
auxiliou a aceitar a tuberculose com serenidade, o sucesso de mártires e dos santos, dos cientistas e pensadores, dos artistas e cidadãos que amaram. Ofereceu-lhe resistência para suportarem as afrontas e crueldades, com espírito de abnegação, de coragem e de fé. Todo aquele que transita na forma física, no educandário terrestre de breve duração, deixam um dia o carro material, levando, entretanto, nos depósitos da alma os tesouros logrados com o seu sucesso. Aí ela nos convida, no final dessa mensagem, que eu li só uns trechos, avalia a tua parte. Qual o sucesso mais valioso? Aquele que realmente merece a tua energia total. Então, aquele que a gente dá de tudo por ele, certo? Por esse sucesso, que o indivíduo sai da vida vitorioso, como a exemplo de Kardec, que deu todas as energias para codificar a doutrina, para nos revelar as diretrizes que nos levam a alma a avançar, de Chico Xavier, que também doou todas as suas energias para o amor, para a caridade. Então, quanto mais a gente se doa aos sentimentos mais nobres, mais tende a gente crescer e se vincular a Deus. Quanto mais a gente busca o sucesso lá fora, mais a gente se torna a alma angustiada, fraca, sofrida e com muitos medos, com muitas patologias na própria alma. Então, a escolha é nossa. Então, para encerrar, eu vou antes da prece, procure ouvir essa mensagem do Momento Espírita, que fala sobre um plano de felicidade. Ainda que por apenas um dia, pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs ao seguinte: de hoje em diante, todos os dias, ao acordar direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais, e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter, e buscarei ser feliz com o que possuo. E o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-las a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim, Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar, e agradecer os anjos e a Deus, porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência e, por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar, mas uma coisa é certa, é bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade, e para acionar a vontade, basta querer.
frente ao espelho e diga: olá. No espelho, você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem e a sua felicidade espera pela sua decisão. Pense nisso. Aí está um plano de felicidade para ser colocado em prática. Deu para ouvir? Depois sim. Deu, né? Coloca no grupo, Tonho. Já está gravado aí. Já? Já, porque fica aí no vídeo. Ah, tá bem. Então, mas eu vou colocar no grupo, porque caso não fique tão bem, aí eu coloco no grupo. Tá certo? Então vamos à nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Então faça. Senhor Jesus, estamos felizes por este momento que Tu nos proporcionou, por essas reflexões que o Teu Evangelho nos leva, pela presença da doutrina espírita, que vem aclarar, que vem nos dar o discernimento necessário para que possamos eleger a felicidade real, a felicidade possível de cada dia, de cada existência, em busca, através da lei dos renascimentos, da felicidade completa, pela conquista da vida de plenitude, da iluminação do próprio ser. Leva-nos, Senhor, a conhecer a nós mesmos e a nos conscientizarmos das nossas inferioridades, da pobreza de espírito, das enfermidades que trazemos na alma, para que possamos buscar no Teu Evangelho a terapia, a educação para o qual Tu vieste, para educar nossas almas, para oferecer a medicação do perdão, da misericórdia, do amor, dos cuidados. Agradecidos, Senhor, estamos por este momento, pela presença de todos, que em cada lar, cada irmão e irmã seja abençoados em seus lares, possamos estar mais fortes, Senhor, para seguir os caminhos de amor e procurando testemunhar a fé diante das provas, das expiações, a confiança em Deus, acolhendo o seu olhar e agindo com o olhar de Deus em nossas próprias vidas. Gratos estamos, enfim, por tudo. Sê conosco hoje e sempre. Pronto, gente. Muito bom tê-los aqui conosco nessas reflexões. Que Deus continue iluminando, nos dando um final de semana e uma próxima semana de reflexão, buscando colocar em ação esse plano de felicidade. Fiquem com Deus todos.